Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o poder do planner na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Marília já chegou aí, daqui a pouquinho eu te chamo. Vamos aproveitar para compartilhar aqui com o maior número de pessoas. O pessoal ir entrando. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas já. Sejam bem-vindos. Véspera de feriado, segunda-feira gostosa. Vamos já começar falando sobre o poder do planner para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Qual que é o poder da gente organizar, planejar e da forma correta, né? Muitas vezes a gente só compra um planner e fica por isso mesmo. Não adianta nada, né? Então a gente tem que saber utilizar ele da melhor forma, a gente tem que saber, oi Gabriela, boa tarde, ajuda aí, coloca no aviãozinho aí, clica no aviãozinho, vão compartilhar para o maior número de pessoas. Vamos esperar o pessoal chegar, o YouTube, o Instagram entregar a gente aí pro pessoal. A Marília, que é minha mentora aí no Instagram, ela sabe dizer muito melhor do que eu como que são as métricas do Instagram, mas nós estamos aqui hoje para falar do planner do autoconhecimento, né, que eu estou lançando esse mês. Vocês já devem ter visto aí, tem na minha bio, tá? E ele é muito completo, ele tem muita coisa. Então, na hora que você compra, né, você tem várias ferramentas lá que vão fazer você alcançar, né, te ajudar você a alcançar com a melhor facilidade os seus sonhos, planejar melhor todas as suas metas, tá? E hoje eu convidei a Marília, que é mentora na parte de estratégia de Instagram, e ela é, assim, a mulher do planner, como diz ela, né? Então a gente vai trocar uma ideia aqui sobre como melhor utilizar essa ferramenta maravilhosa que é o planner, o que são as coisas essenciais que a gente precisa no planner, como que isso influencia no nosso dia a dia, e vamos falar de alguns benefícios também do planner. E eu vou fazer algumas perguntas bem estratégicas aí para a Marília, que é uma pessoa que já utiliza o planner, já conhece o planner do autoconhecimento e já conhece outros planners também, né? Já utilizou vários. Então ela vai poder dizer para a gente aí como que ela utiliza também, né? Para a gente ter uma ideia e poder trazer isso para a nossa vida e utilizar isso da melhor forma, né? Otimizando esse tempo, essa organização que a gente precisa. Hoje o tempo é curto, a gente precisa saber utilizar melhor o nosso tempo e a gente organizando isso, né? A gente consegue ganhar produtividade, ganhar tempo e ganhar dinheiro também, né? Porque a gente consegue produzir mais em menos tempo. Então eu sou a Ludmilla, prazer para quem não me conhece, que está chegando aí agora pela... Tá sem som? Tá sem som, gente? Fala aí, que eu tô falando aqui, tô achando que tá com som. A Cleonice falou que tá sem som. Me dá um retorno aí, se vocês estão ouvindo. Por favor, vocês estão me ouvindo? Vou esperar alguém aqui me dar um retorno se tá me ouvindo. Tá? Então tá bom. Então, eu sou a Ludmilla, para quem está chegando agora, que não me conhece ainda, que está vindo pelo Insta da Marília. Eu sou a Ludmilla, sou mentora de autoconhecimento, sou Mind Decode Expert, que nada mais é do que a gente saber decodificar a nossa mente, saber como que a nossa mente funciona, como que as nossas emoções, os nossos sentimentos nos interferem através apenas do formato do nosso corpo. E eu estou lançando também o Planner do Autoconhecimento, que é uma ferramenta que nos ajuda no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias, porque é uma necessidade que eu tinha muito de ter um planner completo que me ajudasse em todas as partes da minha vida. Então eu tinha assim 50 livros, né, 50 cadernos e eu não sabia nem onde eu anotava o quê. Então eu criei o planner justamente com esse objetivo de ter um local que me ajude
como a gente já falou, tem outras lives, a criar esse hábito bom de ter uma rotina onde eu possa controlar minha alimentação, controlar o meu devocional, controlar as minhas finanças, controlar as minhas metas que eu quero atingir diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, tudo nisso ele tem, né? Eu tô até com ele impresso aqui, que hoje eu imprimi ele. Ele tem até também para você controlar nos seus horários diários, né? Então, tudo isso a gente encontra aqui, além de outras dicas também que a gente vai estar falando durante a live, tá bom? Sejam muito bem-vindos, vão compartilhando aí e eu já vou chamar a Marília para a gente começar esse bate-papo aqui gostoso. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu tô me Vocês estão ouvindo. me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. É. Dá o retorno aí, pessoal, porque tem hora que eu não entendo muito esse Instagram. Teve uma live minha que ficou caindo sem parar, porque estava dando eco. Ah, então tá legal. Tô te ouvindo. Beleza, então. Coloquei um filtro aqui. Eu nem Gente, coloquei, não. Seja bem-vinda, Marília. Muito obrigada por ter eu que, aceitado o convite. eu que agradeço o convite. A gente que é aqui do Sul anda todo encasacado, não sei como é que tá aí. Tô luz de frio. Então, né, vou aproveitar para me apresentar, vou falar um pouquinho de mim, né? Vou falar então por que que eu aí utilizo tanto o planner também. Ah, eu vi que a Ludmilla fala planner, eu falo meio que Eu falo, planner, o pessoal daqui tem o hábito de falar assim, mas eu acho que é planner, tá? Ela tá falando certo, tá? eu É só falo porque planner. não, mas tá certo, né? Que é o pessoal daqui que tem a mania de falar planner, né? Mesmo, né? Então, vamos lá, meu nome é Marília, eu sou mentora de pessoas que buscam estratégias de vendas para o Instagram, principalmente empreendedoras, né? Mulheres vêm até mim, às vezes, querendo desenvolver essa questão de conseguir vender, conseguir passar a sua essência nas redes sociais. E eu desenvolvi algo, né? De uma maneira bem minha mesmo, que foi a utilização do Planner nos meus métodos, né? De tanto de ensino quanto principalmente na questão da criação da linha editorial, que é os assuntos colocados no Instagram, né? Então, eu tenho conseguido com muita eficácia, né, grandes resultados, porque tenho percebido que, principalmente, várias empreendedoras têm essa dificuldade, estão com o celular na mão, precisando fazer diversas atividades, gravar stories, fazer foto, fazer vídeos, e às vezes precisam sair daquele momento que elas estão ali no Instagram e entrar e analisar uma anotação, analisar alguma outra questão, e com a utilização do Planner acaba ficando mais fácil essa visualização, porque a pessoa está aqui com o celular na mão e ela está olhando no papel aqui do lado, né? Ela está observando ali as suas metas, ela está é, observando também o que ela tem a fazer, né, no seu dia a dia. Então, dessa forma, eu tenho aplicado, né, resumidamente, aí o Planner como estratégia no meu trabalho. Mas que a gente vai falar ainda um pouco mais disso aí no decorrer dessa live, né? É muito legal, Marília, você até comentar sobre a gente ter esse poder da escrita, né? Porque é comprovado cientificamente que quando você coloca a escrita para fora, né? Você coloca o quê? O que está na sua mente. Você escreve isso, isso se concretiza melhor, tanto na parte dos estudos, né? Quando você escreve, faz as anotações, tanto na parte de quando você quer criar um hábito, ou quando você quer alcançar uma meta, ou quando você começa a fazer questionamentos, né? Então, a importância, muitas pessoas gostam de usar aplicativos, né? Cada um vai ver, isso entra até no autoconhecimento, o que que funciona melhor para você. Então, a gente fala que nesse poder da escrita, nesse poder de ter um planner físico aqui, onde você vai poder escrever e acompanhar, além de
né, ter essa otimização de você estar utilizando o celular para outras coisas, porque geralmente a gente vai estar falando aqui com empreendedoras que vão estar aí no ambiente digital, nós também temos esse ponto positivo de você levar para sua mente essa concretização. É como se você tivesse realmente tornando aquilo mais real, né? Tornando a sua meta mais real, as suas tarefas, você vai fixar melhor e você não vai ficar só precisando utilizar só a sua mente, né? Você vai ter tudo anotado ali. Então, Marília, vamos começar sobre os benefícios, vamos começar sobre as coisas boas aí, né? Acho que só tem coisas boas do Planner, né? A gente não tem nada de negativo para falar. Verdade. Mas vamos começar sobre os benefícios, né? O que você como uma pessoa assim que usa, igual eu falei lá no início da live, você usa vários planners, conhece o planner do autoconhecimento em si, e você conhece outros, né? Porque tem outros modelos que você também já utilizou, e na sua vivência e no seu dia a dia, como empreendedora, como mentora, quais são os maiores benefícios que trouxe para a sua vida, né, a utilização de um planner? Eu até anotei alguns aqui, mas eu quero ver de você também qual é na sua vida mesmo, né? Na nossa vida real aqui, como que foi a utilização do planner e quais foram os maiores benefícios que trouxe para a sua vida? O primeiro benefício, que é algo que realmente que é um pouco do que você comentou, esse acompanhamento das metas, né? Então, eu sou uma pessoa que por muito tempo trabalho com metas, desde a questão profissional até na questão pessoal, né? E esse acompanhamento dessas metas é aquilo que você falou, que torna mais real, né? Então, ele está ali mais presente na tua mão, no dia a dia. Então, esse, para mim, é o principal, né? Digamos assim. E depois vem a questão da organização, né? Então, porque às vezes a gente tem uma meta e nós temos que pensar como que nós vamos atingir essa meta, né? Então, o planner, ele dá uma organização para isso, né? Ele nos mostra, né? Consegue nos ajudar a desenvolver esse resultado que a gente deseja ter. Um Então, direcionamento, podemos dizer assim, um direcionamento, né? exatamente. Então, para mim, esses assim são um dos principais assim benefícios, né? E também a questão, né, de não esquecer de tarefas básicas, né? De poder realmente aliviar um pouco a mente ali com a questão de algumas tarefas básicas, agenda e tudo mais, que às vezes tem no dia a dia, né? Então, que nos deixa ali, às vezes, pensando com vários pensamentos o tempo todo. Então, eu acho que dá uma tranquilidade na vida da gente. A gente não precisa, igual eu falei, a gente não precisa utilizar só da nossa memória, né? Quando a gente anota, por exemplo, hoje no final do dia eu vou anotar tudo que eu tenho que fazer amanhã, ou no início da semana eu vou anotar tudo que eu tenho que fazer durante a semana, é claro que imprevistos acontecem, né? Só que quando a gente tem isso anotado, a gente pode criar aquele hábito, que a gente vai até falar um pouco aqui, né, sobre como melhor utilizar o Planner, mas só um ponto que eu acho muito importante é a gente criar o hábito de um horário para utilizar o Planner, né? Por exemplo, eu vou abrir o meu Planner todos os dias assim que eu acabar de levantar, escovar dente, pentear meu cabelo, eu vou abrir o meu Planner. Então você sabe que ali tá a sua vida, vamos dizer assim, né? Você vai acordar, você vai fazer a sua rotina matinal que tem lá no Planner, você tem o seu devocional para quem gosta de fazer, né? O seu momento de meditação, as suas afirmativas do dia, porque também é comprovado cientificamente que a forma com que você acorda e você afirma coisas positivas sobre o seu dia, aquilo vai como se fosse uma energia se propagando sobre todas as suas ações durante o dia. Então, quando você acorda, cria esse hábito e vai lá, né, consultar o seu planner, ou vai fazer uma revisão do que aconteceu no dia anterior, o que ficou para hoje, né? E planejar o dia de hoje, planejar o início da semana, né? Ou chegar no final da semana, você rever como foi a semana, você
celebrar aquelas conquistas que você conseguiu alcançar e até mesmo refletir, né, aquelas conquistas que você não conseguiu, aquelas metas que você não conseguiu durante a semana e ver por que que você não conseguiu. Às vezes você colocou uma régua muito alta para você, né? E aí você está querendo fazer muitas coisas, então aí você vai conseguir ir ajustando isso e isso vai te dar uma sensação de que, de não, eu consigo, né? Ou então eu estou colocando muita coisa para mim fazer durante o dia. Então eu tenho que colocar menos, eu tenho que ajustar, eu tenho que colocar mais. Se o meu objetivo hoje é abrir uma empresa, né, sair da CLT e empreender, por exemplo, quais são as tarefas que eu colocando ali que está me aproximando disso, né? E você colocando isso no papel, você consegue visualizar melhor e ir fazendo esses ajustes, né? Então é muito legal isso que você falou, de evitar essa sobrecarga, né? Ajudar essa organização e você ir cumprindo a tarefa e ter o prazer de ir lá, né? Ticar Isso. aquela tarefa, isso dá uma sensação. Ai, parece que você está comendo uma barra de chocolate, né? Muito gostoso. Quando você Ai, tem algo para fazer e vai lá e tica. Nossa, fiz, tarefa executada. é verdade. Tem outro ponto também, que ali você falando, eu lembrei que algo que eu gosto bastante, assim, e que eu oriento algumas mentoradas, né? É assim, às vezes vamos supor que você tem as suas tarefas diárias, tem as suas coisas que você está fazendo, mas às vezes acrescentar ali no teu planner um tempinho especial para algo futuro, para um planejamento, sabe, que parece que está lá longe, que às vezes a gente procrastina, sabe, tanto. Então, o planner ele dá uma oportunidade de você encaixar ali no teu dia a dia, uma vez por semana, uma vez por mês, não importa, mas colocar isso como meta e conseguir encaixar isso ali no teu mês, no teu dia, na tua semana, um tempinho para você dar continuidade, para você não esquecer desse teu projeto, dessa tua meta, desse teu objetivo que você tem, né? Isso acaba trazendo ele mais próximo, mais real, né? Começa a fazer com que ele saia do papel, né? Então, a gente precisa usar uma ferramenta que, na verdade, que às vezes com toda essa questão digital, que também é importante, como você falou, tem muitas pessoas que aplicam, eu também utilizo, entre outras ferramentas, porém, é uma ferramenta que funciona muito bem, é a questão do planner, e isso também é um ponto que é muito interessante, né? Para lembrar da gente aplicar no planner também os novos projetos, né? É verdade, é por isso que eu coloquei no Planner, é um pouco até da pergunta que eu vou te fazer agora, tá? Que é como melhor utilizar o Planner. Então, essas duas perguntas se encaixam, né? Essa questão que você falou de você ter uma meta, vamos dizer assim, um metão, né? Uma meta grande, uma meta de grande prazo, né? De longo prazo, uma meta de médio prazo e uma meta de curto prazo. Por quê? Já vou te responder, Judete. É importante, por isso que eu coloquei no Planner tanto as metas anuais. Então, o Planner você pode adquirir em qualquer momento, né? Não, ele não tem, porque ele é em PDF, então você não tem data para você adquirir, você pode imprimir qualquer momento. Você pode comprar e imprimir só o mês de dezembro, por exemplo, né? Mas lá você tem lá o planejamento do ano. Então você vai lá e planeja o seu ano. Mas ao mesmo tempo, quando você chegar no mês, você vai ter o seu planejamento do mês, né? E depois, quando você chegar na sua semana, você vai ter o seu planejamento, eu vou achar aqui. Você vai ter o planejamento da sua semana. E depois, no dia, você vai ter o planejamento do dia. Então, é importante você ter sempre metas para o ano, ou até para mais de um ano. Você ter metas dentro daquele mês, você ter metas dentro daquela semana e você ter metas dentro do dia, né? E só respondendo aqui, Marília, antes de eu abrir para você responder, a Judete perguntou se tem um modelo do Planner. Dentro do meu Instagram, nos stories, o meu primeiro stories lá, né, Destaque? naqueles que ficam nos destaques,
tem o primeiro destaque, ele tem várias postagens de como que é o planner por dentro, o que que ele tem, qual o conteúdo, tá? Tem vários prints lá de como que ele é montado por dentro, tá? E aí, Marília, me responde, né? Qual que é a melhor forma de se utilizar um planner? Porque uma coisa que eu penso muito e que eu já comprei vários planners e que me fez muita falta é você compra o planner, né? E aí você tá com aquele material lá na sua mão, e aí, como que eu utilizo, né? Qual que é a melhor forma? Como que eu faço para tirar melhor proveito dessa ferramenta que eu adquiri, paguei um preço por isso, né? E agora eu preciso realmente utilizar e colocar em prática para que eu tenha tenha todos esses benefícios, né, que a gente comentou agora de ser mais produtiva, organizada, alcançar as metas, etc. Assim, ó, é isso mesmo que você falou, que é organizar as metas, né, anuais, né, chegar no com o seu planner com uma mente vazia inicialmente e ir para a parte anual, depois mensal, depois diária, né? Então, assim, começou o ano, eu tenho, não necessariamente só quando começa, mas conforme vai entrando novos planos, novos projetos, você ir colocando lá sem nenhum tipo de questão de perfeccionismo, sabe? Aquele negócio de pensar, não, tem que ser assim, desse jeito, assim, aquele negócio engessado, não. Ter isso, assim, de uma maneira bem aberta, eu vejo que isso é muito bom. Depois mensal. Então, mensal, quando está terminando o meu mês, agora, por exemplo, daqui a pouco eu já posso começar a ir para o meu mês seguinte. Claro que eu posso fazer alguns planejamentos lá do ano inteiro e ir dividindo por mês. Sim, às vezes eu tenho planos, tenho alguns planos que vão finalizar agora no final de outubro, que eu já fiz lá em maio, junho, que eu fiz para outubro. Então, isso também a gente pode colocar. Mas eu sempre, antes de terminar o meu mês, eu já vou lá e vou passar no meu mês seguinte, né? E vou passar no meu mês seguinte e vou ver o que que eu vou fazer no meu mês seguinte, desde tudo, né? Desde a questão, no meu caso, como eu uso bastante profissional, desde a questão dos meus atendimentos, meus agendamentos, do que eu posso melhorar, né? Então, eu já posso ir colocando, mas quando eu vou entrar no meu próximo mês, eu já estou ali com o meu mês já pré-programado, digamos assim, né? E isso me dá assim muita facilidade, tranquilidade também, sabe? Quando vai entrar no mês assim, sabe aquela sensação de organização assim, dá uma paz, entende? Isso te dá mais paz. Às vezes a gente acha que sentar na frente de um planner e começar a anotar algumas coisas ali é perca de tempo. Às vezes a gente acha que a gente não tem tempo de fazer isso. Mas, na verdade, o tempo que a gente depois perde parando para pensar e organizar a nossa mente e a nossa cabeça para conseguir depois colocar em dia as nossas atividades, vai ser um tempo, às vezes, muito maior, né? Então, e depois de forma diária, né? Então, eu diariamente, eu faço assim, eu uma vez por semana vou ali e organizo, né? Tudo que eu tenho para fazer naquela semana, vou encaixando os meus horários, vou encaixando conforme, com base nas minhas metas, mas diariamente eu estou ali olhando para ver como que está alinhado aquilo ali, o que que eu não estou deixando de lado, o que que eu poderia trocar, porque muitos imprevistos, principalmente, né, às vezes acontecem. Então, é assim a gente também. Outro detalhe importante de como utilizar o planner é algo assim, você anotou alguma coisa ali, não ficar, digamos, pensando que tem que ser assim, daquele jeito ali, entende? É saber ter a liberdade, por isso que você vai acompanhar ele diariamente para fazer essas trocas e voltar a organizar. Então, de É modo verdade. geral, seria isso, essa parte, sim. Eu acho legal, Marília, uma coisa que você falou é que geralmente a gente deixa para começar a pensar nisso ou no início do ano. Aí o que que a gente faz? A gente vai lá e compra tudo que tem que fazer, acha que vai, né,
você comprou um planner, aí a minha vida agora em 2022, por exemplo, está resolvida, né? E eu acho que a gente tem que fazer disso um hábito, né? De fazer todos os dias, né? Ter o hábito de todos os dias pegar e fazer aquelas tarefas, igual tem lá no Planner, tem praticar exercício, né? Você controlar isso, ter uma boa alimentação, né? Programar as minhas atividades, fazer um devocional, fazer a minha meditação, fazer as afirmações, ter uma lista de gratidão pelo que você é grato. Então, são essas pequenas coisas que vão te aproximando do seu objetivo, sabe? E você fazer todos os dias. E não deixar, por exemplo, para dia 30 do mês, você começar a programar o mês seguinte. Mas você já ter essa funilando, igual você falar, tem coisas que eu tenho lá, vamos dizer, eu tenho planos lá para janeiro, mas eu não vou deixar chegar dia 30 de dezembro para planejar o meu janeiro. Eu já posso ir lá escrever uma coisa que eu tenho em mente, em janeiro eu quero fazer um lançamento, eu quero fazer isso, eu quero lançar algum produto, eu quero, né, ter reservado tanto de dinheiro. E aí você começa a partir de hoje, você já começa a moldar aquilo ali. O que que eu preciso então para chegar até esse meu plano que eu tenho lá para janeiro, né? Então isso vai te dando uma clareza parece que o quebra-cabeça vai se montando melhor, né? Então, mesma coisa dentro do mês. Você não vai deixar para planejar o mês de novembro só dia 30 de outubro. Você já vai começar, né, mais ou menos no meados do mês anterior, para você já ir tendo esse acompanhamento. Achei bem legal. E outra coisa que você falou a gente às vezes acha que é perda de tempo. O tempo que a gente passa planejando as coisas, né? Anotando, planejando, moldando. E eu lembrei de uma história que eu não vou saber detalhes aqui de quem contou e tudo mais, mas eu lembro que a pessoa falou assim, se eu tiver que derrubar uma árvore, né? Ele vai passar, um dia, ele vai passar 90% das horas amolando o machado. Ou seja, ele vai passar a maior parte do tempo planejando como fazer aquilo do que em si executando. Porque ele vai, na hora que ele for executar, ele vai ter uma eficiência muito melhor na execução, né? Então, quando a gente tem algo na nossa cabeça, eu pelo menos assim, eu tenho várias ideias, eu tenho muitos planos, eu tenho várias coisas que eu já visualizo, que eu já quero. Se eu não parar um tempo para colocar isso no papel e começar a minha escadinha, né? O que eu preciso para aquilo ali, eu começo a me frustrar, porque aí eu, nossa, mas não estou conseguindo alcançar meu objetivo. Mas é por quê? Porque a gente tem que picar, né, essas metas que a gente tem no ano em pequenos pedaços para a gente poder conseguir ir alcançando ela. Então, achei muito legal isso que você falou. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só, assim, com base nisso que você falou, também lembrei de algo a mais, que é o desenvolvimento da nossa criatividade, né? Então, querendo ou não, existem dois tipos. Eu vou citar aqui, você vai saber falar melhor do que eu sobre isso, né? Pela tua experiência aí. Mas, assim, pessoas que dizem que não são criativas e pessoas que já são criativas. Então, a diferença da pessoa que ela é criativa para aquela que não é criativa é porque que ela se diz que não é, porque na verdade não existe pessoa que não é criativa, são pessoas que não desenvolveram isso, né? Então, que não buscam, né, desenvolver a criatividade. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a nossa mente está ativa, mais criativa a gente se torna, né? Então, o que acontece? Eu vejo que o fato de você parar para escrever, parar para planejar algo, faz com que você, às vezes, para aquelas pessoas que não são criativas, despertar isso, despertar essa criatividade, sabe? E para as pessoas que já são muito criativas, que têm muitos insights, têm muitas ideias, vai facilitar, porque vai organizar essas ideias, né? Então eu vejo aí dois pontos muito importantes também para esses dois tipos de pessoas, né? É verdade.
É verdade. E a gente, às vezes, a gente quer rotular, vamos dizer assim, a criatividade. Porque eu acredito que a gente tem vários tipos de criatividade, só entrando um pouquinho nesse parênteses aí sobre criatividade. Porque é algo que está na nossa cabeça, né? A gente tem vários pensamentos ali. Só que a gente criou um rótulo, né, para criatividade, achando que ser criativo é só quem cria coisas do zero, vamos dizer assim. Ah, eu quero inventar uma coisa que nunca existiu, né? E aí a gente já começa colocando uma pressão em nós, né? A gente já começa colocando um julgamento, vamos dizer assim, né, em nós. Isso não existe. Então, todo mundo tem a criatividade, só que cada pessoa tem algo que vai instigar essa criatividade de forma diferente. Tem gente que vai conseguir ser mais criativo, ter ideias, vamos dizer assim, nem vou falar ser criativo, mas ter ideias de coisas diferentes sozinho. Tem gente que vai ter ideia falando. Quando eu começo a falar, e coloco isso para fora, eu gosto de gravar áudio para mim, eu gosto de escrever. Quando eu faço isso, que vem dentro do autoconhecimento, eu consigo organizar melhor e aquelas coisas começam a brotar assim de mim, né? Parece que vem brotando. Tem gente que consegue ser melhor, ter melhores ideias quando está em contato com a natureza, ou tem pessoas que sabe, cada pessoa tem algo diferente que vai instigar aquilo nela, sabe? Então, todo mundo é, sim, criativo, todo mundo tem a capacidade de ter ideias novas, mas tem pessoas que vão funcionar melhor, né? Sozinho, tem pessoas que vão funcionar melhor com outras pessoas, precisa compartilhar para ter um feedback, né? Tem pessoas que já preferem estar fechado no ambiente sozinho e ter aquele caderno de ideias loucas lá, né? Ter uma parte no seu planner que ele pode colocar várias coisas que às vezes é sem noção, né? E às vezes não sabe como colocar isso em prática, né? Então precisa de pessoas. Eu acredito muito assim que a gente precisa de pessoas para completar aquilo que a gente não tem 100%, sabe? Então a gente sempre vai estar em contato com outras pessoas que vai nos ajudar. Então, até isso ajuda, né, na criatividade, porque às vezes você tem uma ideia que é uma faísca, assim, mas tem outra pessoa que vai completar aquilo ali. Então, você acha que você não é criativo porque você já quer inventar uma coisa que já está completa, que já está pronta para ser feita, né? E às vezes não é assim, às vezes você tem uma ideia, mas não sabe como complementar, e aí você quer parar por ali, né? E às vezes se você compartilhar com alguém, aquilo vai tendo outros insights, né? E aí vai se complementando. Quer falar mais alguma coisa, Mari? Não, dessa parte é isso mesmo. Então tá. Vamos lá. Uma coisa bacana que eu coloquei aqui no Planner para que ele serve? A primeira frase que tem nele, eu coloco o seguinte, que ele serve para documentar o passado, organizar o seu presente, que é tudo que a gente falou aqui, e planejar o seu futuro. Então, ele não serve somente para você organizar ali o seu dia, né, e planejar o seu futuro. Ele serve também para você documentar o seu passado. Então, uma coisa muito interessante, que eu vou até fazer uma pergunta próxima aqui para Marília, é sobre o que mais encantou ela no Planner, ou quais foram os pontos que ela achou mais interessante nesse Planner em específico, que é o Planner do autoconhecimento. E esse ponto que eu coloquei de documentar o passado, que é algo que a gente até já conversou um pouquinho, né, Marília, que tem no Planner, que é a parte da autobiografia. Porque muitas vezes a gente se sente, eu não quis fazer um planner assim só para, eu quero um planner só para eu colocar lá o que eu vou fazer hoje, como se fosse uma agenda. Ele não vai ser um planner assim, né? Ele vai ser um planner que vai fazer você se conhecer melhor e você tirar o melhor de você também. Então, uma das primeiras coisas que tem nele é uma parte para você escrever sua autobiografia e também tem um pouco de
como você escreve sua autobiografia, porque às vezes você tá assim, ah, tá, mas como que eu vou escrever? Eu vou escrever desde criança, eu vou escrever só minhas partes principais, eu vou escrever só a minha parte da família, eu sou profissional e tal. Então tem algumas dicas e foi um exercício que eu fiz durante esses últimos meses e que fez muita diferença para mim, sabe? Então muitas coisas que às vezes a gente não lembra, assim, não percebe, né, sobre nós. Quando a gente faz uma autobiografia, a gente começa a entender melhor algumas coisas que aconteceram com a gente, que impactaram, e muitas vezes a gente não teve culpa, e às vezes a gente carrega aquele fardo, né, de uma culpa de alguma coisa, ou algo que nos faz ter uma autoimagem distorcida de nós mesmos. Então, foi algo que fez muita diferença para mim, que eu não poderia deixar de colocar no meu planner, porque eu sei que quando você faz uma autobiografia, nem precisa ser um livro, né? Pode ser assim, poucas páginas, 4, 5 páginas, resumido, você já consegue ser muito impactado sobre aquela história, né? Daquela criança, daquela adolescente, daquela pessoa que sofreu aqueles acontecimentos, como que aquilo impactou na vida dela e como que você pode perdoar, né, às vezes aquela criança, porque a gente faz o melhor que a gente tem com aquilo que a gente tem, né? E muitas vezes a gente carrega um fardo de coisas que aconteceram na nossa vida sem necessidade. Então, é um diferencial do planner, do autoconhecimento, essa e outras coisas também que tem dentro dele. Então, Marília, eu quero te perguntar, você que já está aí, né, utilizando um pouco do Planner, o que que você achou mais interessante dentro Assim, do Planner do autoconhecimento? eu vou começar por algumas coisas básicas, né? Como eu já utilizei já Planner por outros anos, né? E outros tipos, né? Então eu vou te falar assim por coisas mais básicas que a primeira coisa, tá? Eu gostei muito do campo, tem um campo específico para a gente pôr algumas senhas. Então é algo muito simples, mas eu não tinha utilizado um planner ainda que tinha esse campo. No entanto, o meu hoje, que eu tenho aqui no dia a dia, ele tem ali várias senhas, uma página que não é para isso. Eu escrevi em cima, coloquei senha tal. Então ele já tem aquele campo separado para isso. Então, isso foi uma das coisas que eu achei fantástica. Eu que gosto de organização, né? Então, eu achei muito bom. Outra questão também, mais básica, principalmente nesse planner, que eu vejo ele bem utilizado assim de uma forma bem pessoal, que também pode ser, claro, organizado as tarefas do seu trabalho, mas principalmente, né? Então, essa questão financeira é muito legal, né? Estar ali junto, porque às vezes não tem um campo específico. Então, outros planners que eu utilizei não tem essa questão financeira. Então, é bem interessante para a gente se organizar, né, na questão financeira. A questão também espiritual, né, para a gente colocar ali toda aquela questão dos devocionais, de oração, de louvores. Então, eu já tinha um outro caderninho que não estaria incluso no meu planner, né, que eu já anotava essas coisas, então eu poder colocar isso num lugar só, junto com o meu planner, com várias coisas, fica fantástico, né? Aí a questão também do corpo, né? Que tem a questão da atividade física, de beber água. Então, isso também é importante, porque você vai olhar de uma semana para outra e você vai ver o que você pode fazer para melhorar. Então, às vezes a gente fala assim, ah, eu estou buscando ser um ser humano melhor, né? Mas será como que você está se analisando para você ser um ser humano melhor, primeiramente para você, né? Então, essa questão eu achei bem interessante, né? E a questão da autobiografia, então, nem se fala, porque a gente precisa se conhecer, né? É muito importante. E há algo também que falou muito aqui comigo, que é como ser mais produtiva. Então, esse ponto, assim, todo mundo quer ser mais produtivo, todo mundo quer utilizar muito bem o tempo. Então, um planner que você às vezes esquece de como ser mais produtivo, você pode voltar lá e olhar. Ah, não, vou ver aqui de novo, tem aqui no meu planner, algo que eu tenho em mãos, no dia a dia. Então, você vai lendo aquilo, você vai mantendo aquela constância.
Então, esses são os pontos que para mim foram os mais importantes, assim. Legal, Marília. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode ficar à vontade aí nos comentários, tá? E você falou, Marília, uma frase que é assim, a minha frase que eu tenho repetido diversas vezes, né? Porque é como se fosse um mantra meu, assim, como mentora do autoconhecimento, que é quanto melhor você for para você mesmo, melhor você será para o mundo ao seu redor. Então, justamente, muitas vezes a gente quer ser, né, alguém melhor para o mundo, ou fazer diferença, vamos dizer assim, né, no ambiente que você se encontra, na sua comunidade ou na sua família e tudo mais. E eu digo isso, quando eu comecei a olhar primeiro para mim, né, e você quer fazer primeiro o bem para você, você começa automaticamente, sem fazer esforço, você começa a fazer bem para as pessoas que estão ao seu redor, que seja para as primeiras pessoas que estão ali, né, que seja no seu ambiente familiar, que seja no seu bairro, que seja na sua igreja, que seja no mundo, né? Porque isso vai se propagando. Então, quando você escolhe primeiro cuidar de você, que seja da sua saúde física, da sua saúde emocional e da sua organização até mental, porque quando você tira toda essa ansiedade às vezes, pode parecer assim meio bobeira, mas a ansiedade de você querer algo e você querer antecipar aquele sonho, muitas vezes, o que é a ansiedade? É você querer trazer o futuro para o presente, né? Você está tão ansioso que você quer que aquilo que você deseja, que você precisa lutar 10 anos para ter, você quer que aquilo esteja aqui agora. Isso é ansiedade, né? Você se preocupa muito mais com o futuro. Então, quando você começa a julgar isso num lugar que você consegue olhar, sabe? Você tem aquilo físico ali, você olha, não, eu preciso primeiro fazer uma live, depois eu preciso fazer isso. E vai aos poucos, não, eu preciso fazer isso no meu dia, eu preciso reservar um tempo para isso para mim. E às vezes você não sabe como é que é importante, às vezes você separar um tempo no seu dia a dia para você fazer um agradecimento, né? Você fazer uma oração de gratidão, você visualizar coisas positivas, você cuidar de você, né? Você que seja, por exemplo, fazer uma unha, ou você cuidar de você, descansar também, que é importante, isso tudo, você organizando, você vai ter tempo para isso, né? Para cuidar de você também, para descansar, que é essencial. Então, essa frase que você comentou aí para mim fechou com chave de ouro, porque é isso. Quanto melhor você for para você, você investir em você, você cuidar de você, automaticamente isso vai se propagar para todas as pessoas. Para quem é mãe, vai ser uma mãe melhor, para quem é esposa, vai ser uma esposa melhor, para quem é empresária, vai ser uma empresária melhor, a sua empresa vai impactar a vida de mais pessoas, e aí o mundo, quando você vê, você vai estar impactando. E teve um dia também que eu li uma frase, Marília. Eu acho que eu falei numa das minhas lives, acho que foi a live que deu o maior problemada o dia que eu fui tentar fazer, porque o Instagram estava me boicotando, estava me caindo, estava caindo. Mas foi a frase de um livro que eu estava lendo, que é sobre inteligência espiritual. E, se eu não me engano, é do Henry Ford essa frase. E ele fala que um, um, um produto, uma empresa, né, que fabrica um produto que, que o único objetivo dessa empresa é vender esse produto e ganhar dinheiro, ela já não é uma empresa de sucesso. Ela precisa de algo mais, ela precisa ter um motivo maior. Então, por exemplo, você tem um serviço que você presta, você tem um produto que você vende, né? Nós aqui somos, a maior parte do nosso produto é a prestação de serviço. Eu estou lançando um planner agora, mas o objetivo maior do nosso serviço não é vender, né? O nosso objetivo maior é fazer com que as pessoas, o meu é fazer com que as pessoas se conheçam, né? Ela tem um autoconhecimento e ela
encontre esse superpoder nela e saiba utilizar esses recursos que ela tem. Né? O seu é fazer com que a empresária ela tenha uma estratégia que possa alavancar aí ela no Instagram, no negócio dela, sabe? Não é só vender, né? Não é só mostrar um produto, é algo muito maior. Então, uma empresa, ela não pode ser movida apenas por vender aquele produto ou aquele serviço. Ela tem um motivo maior por trás, né? E isso faz toda a diferença quando a gente olha por esse lado. É a transformação que a gente gera, né, na vida das pessoas, né? A transformação, justamente. Pode falar, Maria. Não Oi, é? Carol, saudade também. Beijo. É isso, e aproveitando, né, falando sobre isso, eu em breve pretendo desenvolver também o meu planner para as redes sociais, né? Ele não é ele é um planner para a questão profissional, para quem precisa organizar, né, o seu dia a dia aí nas redes sociais, porque é uma parte que precisa ser bem organizada, com estratégia, né? Análise de métricas, entre outras questões. E eu estou desenvolvendo também, né? Vai ainda um tempo, né? Para chegar aí ao final, né? É algo que está dentro do meu planner, né? Essa, esse passo a passo aí para chegar a acontecer. Mas o meu propósito, como você falou, o propósito principal é o quê? É criar essa organização, essa transformação na vida das pessoas para que elas realmente consigam obter resultados de uma maneira mais facilitada, né? Que elas consigam ter, vão passar um tempo ali planejando, organizando, mas para que elas consigam depois ter um tempo para fazer outras coisas, né? Que elas queiram, para que elas não fiquem ali, às vezes pensando, como você falou, às vezes pensando lá no futuro, pensando em fazer umas coisas lá na frente, mas sendo que se ela colocou no planner que é naquela data lá que ela vai dar início naquele projeto, às vezes a pessoa está ali sofrendo com ansiedade, sendo que ela deveria estar ali pensando no presente, nos deveres daquele dia, né? É Então, verdade. então, com esse objetivo, né, eu também estou desenvolvendo esse planner, que vai ser algo assim que eu já tenho testado, já tenho utilizado já o planner de maneira profissional com as minhas mentoradas, já tenho utilizado ele, mas não feito por mim, né? Não próprio, não desenvolvido com a minha essência, com as minhas características, com aquilo que eu tenho testado, né? Com aquilo que eu realmente tenho achado que é importante estar ali presente. E em breve vai acontecer e vai ajudar aí muitas pessoas, muitas empresas, eu acredito que é esse o propósito, né? E com certeza eu vou adquirir isso também, para organizar as minhas redes sociais. Olha só, Marília, eu quero te agradecer muito, né? Estamos chegando ao fim aqui da nossa live. Espero que vocês que estão assistindo e que vão assistir também tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no direct também, que eu respondo. Né? Se tiver alguma dúvida sobre o Planner ou sobre a mentoria de autoconhecimento, ou né, quem estiver passando aí, eu assistir depois também, segue a Marília aí. Quem estiver vindo da Marília, me segue. E quem tiver interesse em comprar o Planner, o link tá lá na minha bio, tá? É só clicar. E até dia 15 agora vai estar com o cupom de desconto de 40%, tá? Promo 40, só escrever tudo junto com letra maiúscula, Promo 40. E aí é só colocar lá no cupom de desconto que ele já aplica automaticamente. Mas qualquer dúvida também, se não estiver conseguindo, só me chamar no direct que eu ajudo, tá? A adquirir, a colocar o cupom lá. E espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. O Planner é muito completo, é muita coisa, então eu sei que pode até surgir dúvidas na hora da utilização. Então, na hora que comprar o Planner, ele não é só fazer o download, ele tem várias aulas lá dentro também da plataforma, tá? Porque é pela Hotmart.
Então, lá dentro da plataforma tem as aulas também explicando como utilizar, como imprimir, porque ele é muito completo, então ele tem muitas páginas. Então, você não precisa imprimir ele todo de uma vez só. Você pode ir imprimindo aos poucos, por mês, da forma que você achar melhor, tá? Então, mas está tudo explicado lá também nas aulas direitinho. Marília, obrigada, tá? E foi muito gostoso esse momento que a gente passou junto aqui, falando sobre organização, planejamento, como que isso ajuda para a gente ter um desenvolvimento pessoal e profissional que tenha resultados, né? Esse é o objetivo também da gente tirar as coisas, colocar as coisas tirar as coisas da cabeça, colocar no papel e tirar do papel e colocar em prática, né? Para a gente começar a ter resultado. É verdade. Eu que agradeço, né, Ludmila, pela oportunidade, né, de estar aqui, né, compartilhando um pouco sobre algo que tem realmente feito diferença na vida de muitas pessoas, que é essa organização através de Planner. Para quem não utiliza, né, que comece a utilizar. E esse Planner da Ludmila realmente é muito completo. Então, que eu já deixo aqui dizendo, aproveitem, porque é um investimento na vida de vocês, né? Não é um gasto, vai ser um investimento realmente na vida de vocês. E quero, né, agradecer e desejar aí muito sucesso para você, Ludmila, e para todos que estão aqui. Obrigada, Marília. Eu que agradeço. Sucesso para nós. E a gente vai impactando a vida de cada pessoa que passar por nós, a gente puder colocar uma faísca no coração dela, desse desejo, né, de ser uma pessoa melhor, impactar melhor o mundo. Esse que é uma chama que a gente tem, que a gente vai passando para as outras pessoas e a gente vai se conectando com pessoas que têm esse mesmo propósito, né? É E verdade. vamos espalhando isso para o mundo. Obrigada, um beijo, Beijo. ótima véspera de feriado. Vamos curtir agora um pouquinho, né? Verdade, bora descansar. Beijo. Beijo, Marília. Fica com Deus. Obrigada. Também. Obrigada, Tchau. pessoal. Tchau.